Tá no ponto aí? Pode iniciar? Vamos lá. Ok. Era, mandei os papéis. Os resultados de todos os 13 casos, né? Bem, boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso estar neste momento aqui conversando com todos os nossos amigos e amigas do Facebook, né? Nós que prometemos aos nossos amigos que hoje iríamos realizar esta live aqui de casa e conversar com os amigos a respeito, principalmente da situação do município de Valença do Piauí. Eu estou pedindo aos meninos que me ajudem aqui para poder a gente continuar mantendo aqui. Mandar um abraço para a Sulane Nunes, a Laiane, né? E a tantos outros que a gente prometeu aí, que a gente iria hoje realizar essa live. Eu pedi aos meninos que trabalham no Portal Diário do Sambito com a gente que mantesse contato com alguns setores do município de Valença para que a gente pudesse hoje aqui manter todo o diálogo profundo com todos os nossos amigos do Facebook. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É um prazer muito grande neste momento conversar com cada um de vocês, tanto de Valença como de todo o estado do Piauí, a todos vocês que são nordestinos como nós, que amamos o nosso Nordeste brasileiro, quer seja você não só do nosso querido Piauí, mas do Maranhão, do Ceará, de Pernambuco, dos quatro ventos que rodam o nosso querido e imenso Brasil brasileiro varonil, né? Estamos iniciando hoje, conforme havíamos prometido, essa live. Estou aqui com alguns números, alguns dados, porque hoje nós gostaríamos de tratar a respeito do acréscimo da pandemia do coronavírus no município de Valença do Piauí. E eu comentava com algumas autoridades hoje por telefone, porque a gente não está, nós não estamos visitando pessoalmente. Edmar Reis, um forte abraço para você, grande amiga Edmar Reis, aqui da cidade de Valença do Piauí. E a gente gostaria de dizer que, muito embora eu fique em casa, às vezes eu saio da minha casa para ir na casa do meu irmão Erivan Leite, ou então para resolver alguma coisa de extrema urgência. De modo que nós mantivemos contato com algumas autoridades do município de Valença do Piauí hoje por telefone para poder realizarmos essa live, esse bate-papo, diríamos esse bate-papo com todos os valencianos, para tratarmos da situação que se encontra o município de Valença, que chegamos até o dia de ontem a 13 casos de coronavírus no município de Valença do Piauí. Valença que até então não tinha este grande número, mas passou a ter esse grande número de casos de coronavírus no município de Valença do Piauí. Keila Souza, Dani Feitosa, também para o José Alves, um forte abraço para todos vocês que estão ouvindo e assistindo a nossa live. Eu queria deixar bem concreto a vocês, os meninos estão me ajudando aqui. Estamos com números aqui, com algumas coisas para poder conversar com cada um de vocês. Primeiramente, eu quero dizer que vocês valencianos, que nós valencianos, quer sejamos Valença não só de Valença, mas Valença de Lagoa do Sítio, Valença de Pimenteiras, Valença de Elesbão Veloso, Valença de Inhuma, Valença de Novo Oriente, Valença de Aroazes, Valença de Barra do Alcântara, de São Félix, Valença dos valencianos, o Vale do Sambito. E Valença, tanto quer seja da cidade ou do interior. Hoje eu fui muito abordado pelas ruas de Valença a respeito de uma postagem que eu fiz ontem, quando eu dizia que defendia a volta, o retorno, José Alves, um forte abraço para você,
Eu defendi o retorno dos valencianos que moram em São Paulo, que foram em busca de um meio de vida, de trabalhar, mas assim como todo mundo no universo inteiro, ficamos surpresos com o surgimento do coronavírus, desculpem, da Covid-19, e ficamos surpresos, assim como nós, os inúmeros valencianos que estão em São Paulo, que estão em Goiás, que estão no Rio Grande do Sul, que estão em Minas Gerais e por aí vai. E muitos foram com o sonho de adquirir condições, já que Valença não está oferecendo. Aliás, Valença nunca ofereceu. Eu costumo dizer que a cidade de Valença é como se fosse o nosso nascimento. Por exemplo, eu sou solteiro, ganho um salário mínimo, aí eu me caso, é um salário mínimo, vem um primeiro filho, é um salário mínimo, vem um segundo filho, é um salário mínimo e por aí vai. Ou seja, aqui a cidade cresce, mas não cresce o desenvolvimento para os valencianos. Não sabemos o que acontece. Por que os nossos gestores, tanto a prefeita como os prefeitos anteriores, e os vereadores atuais e os vereadores anteriores, nunca pensaram num projeto de desenvolvimento econômico para o município de Valença do Piauí? Seria mostrar o município de Valença do Piauí para o Brasil, para os grandes empresários e adquirir desses empresários investimentos empresariais no município, porque a gente sabe que só a prefeitura não tem como dar emprego para todo mundo. A gente sabe disso. E eu fico, às vezes, eu diria, entristecido quando eu vejo valencianos que recebem propostas em época de eleição, de candidatos a prefeitos e a vereador, que dizem, se você votar em mim, nós iremos lhe dar um emprego na prefeitura. Gente, isso é uma ilusão. A prefeitura não tem como dar emprego para todo mundo, nem em Valença e nem em nenhum município da região valenciana. Não existe isso porque a lei de responsabilidade fiscal diz que 70% da folha é com funcionários públicos, ou seja, os gastos com funcionários públicos, o que entra no município, 70% é com funcionários, são com funcionários do município de Valença do Piauí. E dos municípios que formam os 5.570 municípios brasileiros. Então eu queria dizer para vocês, que nesse momento nos assistem através do Facebook, que não se iludam com essas propostas. Eu mesmo, quando alguém chega para mim e diz, rapaz, eu ouvi dizer que você é pré-candidato a vereador em Valença, eu digo, rapaz, se o povo quiser, eu estou aqui. Se não quiser, também não tem problema. Já é a terceira vez que a gente vai tentar e também será a última vez. Se o povo quiser, a gente continua. Se não quiser, a gente recua. Pois se você me arrumar um emprego, eu voto em você. Então, não, é uma coisa que eu não prometo a ninguém, é emprego. Primeiro porque eu não tenho esse emprego. Eu não tenho nem para mim. Eu sou proprietário da minha própria empresa, que é o portal Diário do Sambito do município de Valença do Piauí. Em segundo lugar, Raimundo Barbosa está com a gente. Um forte abraço para o Raimundo Barbosa, grande radialista, que trabalha hoje na Rádio Confederação do município de Valença do Piauí. Inclusive, eu sou ouvinte do programa do Raimundo Barbosa. Um forte abraço para ele. E eu fico surpreso quando alguém tenta de forma covarde tentar ludibriar pessoas que precisam de uma forma de viver e prometer emprego. Olha, se você votar em mim para vereador, eu lhe dou um emprego. Se você votar em mim para prefeito, eu lhe dou um emprego. Porque eu sou bem franco com vocês em dizer que eu conheço uma gestão. Eu passei mais de 30 anos, eu não diria 30, mas eu diria em torno de 25, 26, 27 anos, ajudando prefeitos. No final da gestão do seu Joaquim Lima Verde, entrou a do Alcântara e, por fim, a gestão do Valfredo Filho. E é um diagnóstico triste se viver em um país onde as pessoas são carentes, as pessoas precisam de um emprego. E você, politicamente, tem que ludibriar, enganar as pessoas, dizendo que vai dar um emprego em troca, é claro, de um voto para você ser eleito. E você que vai ser eleito é que vai ter um emprego por 4 anos, porque vai passar 4 anos sendo pago pelo erário público,
pela prefeitura e, ao mesmo tempo, você não tem responsabilidade com o município na questão de gestão pública. Estão me perguntando aqui de onde eu estou fazendo a live, aqui da minha casa mesmo. Eu sempre faço minhas lives aqui de casa, tá entendendo? Da minha residência aqui no Conjunto Jaime Lima Verde. Então, eu queria dizer para vocês que essa pandemia vai gerar um índice de desemprego no Brasil ainda maior do que o índice que foram divulgados, eu acredito que nas últimas décadas. Por quê? Porque existe, Ivonete Menezes, um conflito entre a doença e o sistema político. Quem nunca estudou história não vai entender a história do Brasil, tá entendendo? A história de colonização do nosso querido Brasil varonil. O Brasil é um país que, desde a chegada dos portugueses, já era um país aliciador, que aliciavam o povo para poder, Luciano Mendes, tentar adquirir. O que iriam adquirir? Adquirir benefícios. Tanto é que escravizaram os negros vindos da África e admoestaram os nossos índios de forma escandalosa, escancarada, cuja liberdade nós digamos que hoje nós temos, mas que não existe, porque os negros até hoje são preconceituados, tá entendendo? São preconceituáveis. As pessoas não têm respeito por uma raça que eu acho bonita a cor, os negros, as negras, tá entendendo? São pessoas decentes, trabalhadoras, que ajudaram a construir o nosso Brasil de forma respeitosa e alegre, assim como os índios. Mas, se dissermos eles estão libertos, eles vão e vêm, mas são vara de conduta e de manejo de pessoas que ainda de forma desrespeitosa fazem isso. Como fazem também com muitos brancos, que são, Edivar Tenório, que são pessoas pobres que não têm condição de se manter e às vezes têm que se submeter ao escravismo de pessoas que têm condição, de pessoas que humilham, de certa forma. Então, o Brasil sempre foi assim. Então, essa pandemia do coronavírus está hoje no mundo inteiro e no Brasil, volto a repetir, para mim, dentro do meu conhecimento e do que eu estudo, dentro daquilo que eu analiso, dentro daquilo que eu acompanho, tanto um problema de saúde pública como um problema político. Inclusive, eu sou da comunicação, eu sou imprensa. E como imprensa, eu digo que até dentro da imprensa tem o bom trigo e o joio. Quer dizer, a Bíblia fala do trigo e do joio. A gente sabe que dentro da casa da gente tem quem preste e quem não preste. É como em várias profissões, tem quem preste e quem não preste. Então eu queria dizer para vocês que estão neste momento assistindo a nossa live, que infelizmente o Brasil que nós vivemos, ele ainda falta muito para ser livre. Ele ainda falta muito para adquirir experiência, e essa experiência eu acho que vai vir do trono de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, porque somos um povo que fomos admoestados, aliciados à corrupção, que é tremenda nesse país, Fábio de Moura. Uma corrupção assustadora. E isso não é só na esfera política, são em todas as esferas que vai, desde o maior ao menor. É incrível como a gente vê pessoas, como a gente assiste a televisão, pessoas que se aproveitam dessa pandemia para dar golpe em pessoas, tanto na venda do álcool gel, com preços superfaturados, e em outros termos que são ridiculamente... as pessoas estão mandando aqui me pedindo ao vivo, desculpem aí, está passando o dedo. Mas o Brasil vive essa circunstância. Fábio de Moura, nosso grande amigo Fábio aqui do bairro Lavanderia, está em São Paulo. Então a gente queria neste momento pedir aos nossos irmãos brasileiros, nordestinos, principalmente nós nordestinos, que o resto do país pensa que nordestino é idiota, pensa que nordestino é burro, que nordestino é carente, que nordestino se vende. E não é bem assim. Nordestino é trabalhador.
Nordestino foi quem construiu este país. Nordestino é quem tem sangue no olho para pegar o cabo da enxada e ir para o meio de uma roça, em pleno sertão de um deserto, e poder plantar na esperança de que vai colher algo. Nós, nordestinos, somos assim. Tanto é que nós temos a coragem de, às vezes, no sofrimento da nossa família, de nossos irmãos e de nossos amigos, temos que largar nosso Nordeste para irmos para o Sul, Sudoeste, outras regiões mais ricas, mas irmos trabalhar para segurar e sustentar o sistema financeiro de grandes empresários, de grandes proprietários de terras e de tantos e tantos outros que não respeitam a liberdade econômica do nosso país. Eu não gosto muito de entrar em detalhes políticos, Valenciano. Não gosto porque eu respeito quem tem sua opinião política, quem vota no candidato que quer, quem tem o partido que quer, a religião que quer, quem tem, eu diria, Romildo Silva, meu grande Romildo, Joelma Tenório, um forte abraço para você. Eu diria que eu tenho um respeito por quem tem sua religião, tá entendendo? E eu queria dizer aqui, com muita alegria, que a gente entende que liberdade de raciocínio e o psicológico de cada um de nós tem que funcionar. É preciso que cada valenciano que nesse momento me escuta, quer seja de Valência, quer seja do resto do país, entenda a prioridade do se viver. Se você não botar os pés no chão, se você não souber raciocinar, você vai ser simplesmente mais uma tocaia e mais uma vítima do sistema político, que é predominante. A gente não deve ser mais esperto do que os outros. A gente tem que estar atento ao que os outros fazem, para a gente ter o raciocínio de fazer igual ou melhor. Esse sempre foi meu espírito de luta nesses 40 anos de idade. Que estou aqui vivo, porque se dependesse de tantos quanto os outros, uns que já se foram e outros que continuam, que são inimigos não declarados, já tinham me levado. Por quê? Porque eu acredito que de tudo nessa vida eu já passei um pouco. De tudo nessa vida eu já passei um pouco. E estou aqui de pé. Estou aqui vivendo. Eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe. Eu tenho irmãos. Se a gente gritar por eles, eles atendem. Assim como quando eles gritam por a gente atende. Mas não é a mesma coisa da falta de um pai e de uma mãe. Está entendendo? Então eu queria dizer para vocês que estão me escutando neste momento, inclusive aproveitar essa dádiva de Deus, e dizer para vocês, tenham paciência, vamos ter paciência, vamos ficar em casa, vamos manter um espírito de conscientização da necessidade de cada um de nós valencianos, piauienses e nordestinos e brasileiros, de que estamos aqui de pé. Se não estamos de pé, de joelhos, mas com a cabeça erguida. Erismar, mas ontem você publicou um texto em que você defendia, como você vem defendendo desde o início da pandemia, que os valencianos que estão fora de Valência retornem à sua cidade de origem. Eu defendo. São nossos irmãos. São os nossos filhos, são os nossos primos, os nossos tios. É o nosso povo. Eu defendo que eles venham. Porque eu posso não trabalhar, mas eu tenho um irmão a quem eu possa pedir um bocado de arroz, um pedaço de carne, para mim ter meu almoço e fazer minha janta. E lá em São Paulo, o homem ou a mulher valenciana está desempregado, pagando aluguéis absurdos e sem nenhuma perspectiva de vida. Eu costumo dizer, vamos ficar em casa, mas vamos imaginar os inúmeros de brasileiros que moram nas ruas porque não tem uma casa e a gente diz, fique em casa. Mas que casa, se eles nem casa têm? Num Brasil injusto igual a esse nosso. Quantos moradores de rua? Quantos que são varonis deste Brasil estão nas ruas por culpa do sistema? Eu costumo dizer que o Brasil não estava preparado para esta pandemia, como nunca esteve preparado para nenhuma doença. Por quê? Porque o nosso país é um país cuja corrupção é alarmante, onde a falta de respeito ao ser humano é muito grande, onde os interesses políticos partidários são enormes, principalmente em municípios pequenos, onde as pessoas dependem do poder público, onde as pessoas são escravas do sistema, onde as pessoas não têm o direito de ir contra o poder, de ir contra a milícia.
o cartel é muito grande. Mas eu ainda tenho fé de que enquanto viver, Joelma Tenório, Romildo Silva, a gente poder assistir algumas cenas mais bonitas. Eu acho que tudo na vida tem seu lado bom e o lado ruim. O lado ruim da pandemia é que morrem pessoas. Mas o lado positivo, que eu diria, de experiência, que tem que ficar para todos que querem, que são autoridades e que querem ser no futuro, que digam para este povo o que é que vocês querem fazer para eles na saúde. Eu perguntaria a cada pré-candidato a prefeito de Valença nesse momento, o que vocês fariam para resolver o problema de saúde pública do município de Valença? É só construir posto de saúde, Marcelo Charles? Não, não é só construir posto de saúde. É colocar médicos para trabalhar, é colocar a saúde para funcionar, é poder produzir no município materiais de riqueza das quais quem não tem condição possa adquirir. Por que os municípios às vezes não colocam determinados exames que podem atender a população? Por quê? Porque existem médicos que têm suas clínicas e eles preferem que o povo pague, que o povo viva escravo de político pedindo imposta de político, o dinheiro para um exame, para uma ultrassonografia, para uma radiografia, para um exame de sangue, de fezes e de urina. Tudo é humilhante para quem não tem condição. Isso tudo culpa do sistema. Até por isso que eu, neste momento, quero dizer para vocês, eu me preocupo muito. É um problema no Brasil inteiro? É um problema de cultura? Mas a gente queria pedir, principalmente aos que são da nossa geração, porque essa juventude, ontem eu vendo os altos índices de pessoas que ficam em casa e de pessoas que não ficam em casa, ou seja, pessoas entre 12 a 25 anos, são os que mais vivem andando, vivem dia e noite no mundo, truando, não respeita a doença que está aí. Não respeita as normas que pedem. Já pessoas acima de 25 anos, a 40 anos de idade, a 45, estourando 45, são as que mais estão em casa. Que eu, por exemplo, eu fico mais em casa. É claro que saio para a rua, vou lá na casa do meu irmão, do Erivan Leite, que a gente chama de Rosinha, porque é o irmão que eu sou, tem uma ligação umbilical muito grande, saber como é que estão as coisas por lá, o que precisa. E às vezes eu trato por telefone com todos os amigos, eu ligo para um e para outro e digo, como é que tá? Tudo bem? E aí vou procurando resolver o problema e ouvindo e batendo papo e me entretendo, saindo da rotina. Então, ontem o município de Valença registrou o 13º caso de Covid-19 na nossa cidade e na nossa região. Erisma Leite, você defendeu a vinda dos valencianos. Defendi e defendo. Eu acho que o filho tem que voltar para a casa do pai e da mãe. É melhor do que ficar na rua entregue ao bandido, à bandidagem, a ter que fazer o que não deve, se prostituir lá em São Paulo. Você quer que seu irmão e seu filho fiquem lá na rua em São Paulo, passando fome cedo, se ele tem sua casa para poder voltar? Tem. Agora, é claro, eles têm que chegar aqui. Existe a vigilância sanitária, existe a Secretaria Municipal de Saúde, que eu quero inclusive parabenizar a Secretaria de Saúde do município de Valença, que vem com a vigilância sanitária, fazendo esse trabalho de manutenção, visitando, tá entendendo? Charlene Lopes e Carlinhos Oliveira. A Secretaria de Saúde, vamos ser sinceros, do município de Valença do Piauí, ela está. Estamos tendo algumas coisas de questão política? Tem. Todo dia tem um que pergunta assim, Erismar, você é um dos que combate a prefeitura, cadê o álcool gel? Eu cobrei isso nas minhas redes sociais. Cadê o álcool gel? Porque eu não recebi. Não vi ninguém deste bairro Jair Lima Verde receber. Thelma Lima, um forte abraço para você. E de repente, eu fiquei sabendo que o álcool gel estava sendo entregue, primeira etapa na zona rural, para depois atender a cidade. Eu liguei para a ex-secretária de saúde do município de Valença e pedi a ela que me desse algumas orientações do processo de entrega desses álcool gels para a gente fornecer para o povo de Valença e para os nossos
simpatizantes do Portal Diário do Sambito. E ela ficou de nos dar, nos fornecer todos os dados necessários para que a população ficasse atenta a como adquirir o álcool gel. A Erisma, foram gastos mais de 200 mil com álcool gel. Compete a mim fiscalizar, sim. Mas eu pergunto, os nossos vereadores já estão fazendo isso? Vocês estão. Vamos ao pé da letra, vamos recolher os balancetes da Câmara Municipal para saber o destino. Até porque a Polícia Federal também vai investigar. O Ministério Público vai investigar e as consequências serão grandes. Eu costumo dizer que não há nada encoberto que não se revele. Então, não adianta, eu costumo dizer ainda e repito, as pessoas tentarem subtrair umas às outras, roubar, furtar, enganar, porque não há nada encoberto que não se revele. Ao tempo, vai se revelar, vai aparecer, e quem está no poder hoje, eu digo, por experiência de que já vi muitos gestores que dentro do poder roubam, enganam, maltratam a população, mas enquanto eles estão no poder, eles têm tudo, eles têm um advogado, eles têm um recurso, eles têm as parcelas do FPM, que é dia 10, dia 20 e dia 30, mas fora do poder, eles não terão mais. Poderão eleger aliados que poderão ser inimigos. Isso, Valença, já é prova de muitos aliados que foram eleitos e depois se tornaram inimigos. E que se tornarão inimigos perigosos. Isso tudo na vida é como o nosso cotidiano. Às vezes a gente cumprimenta pessoas, às vezes a gente traz para dentro da casa da gente alguns amigos de infância que vão trazendo os amigos dele, depois trazendo os amigos dos amigos, e alguns que às vezes se infiltram como amigos, quando na verdade são inimigos incubados. Às vezes para adquirir informação da gente, até em redes sociais. Hoje eu estava pedindo a minha sobrinha para fazer um backout em todas as minhas redes sociais, mas ela disse para mim que ficava impossível, porque não tinha como a gente saber quem é e quem não. Eu disse, não, aqueles que são amigos do Facebook não tem uma foto, você já elimine imediatamente. Porque não adianta, que a gente não conhece todo mundo por nome. Agora, por foto é mais fácil a gente conhecer. Aí ela disse, não, pois eu vou começar pelos que não tem foto. Então a gente começou dessa forma. E iniciamos hoje esse blackout para poder tirarmos aquelas pessoas que não têm foto no nosso Facebook, aquelas pessoas que não participam, não comentam, não de forma nenhuma, porque tem muitos que já têm outros Facebook e aquele já envelheceu e você precisa tirar para deixar o Facebook o mais recente das pessoas. 13 casos de Covid-19 no município de Valença do Piauí. Eu moro no conjunto Jaime Lima Verde, e aqui o conjunto Jaime Lima Verde é considerado, Marcelo, como o conjunto, aqui a nossa região, a universitária. Nós moramos no bairro universitário. E para essa região, a Secretaria Municipal de Cultura notificou que existe um caso. Emiliano Ferreira, boa tarde para você também. Então, essa região aqui, entre conjunto universitário, que é onde a gente mora, que é o Jaime Lima Verde, teria um caso. Na Barrinha, teria mais um caso. No bairro Lavanderia, mais um caso. E no bairro Ieda Lima Verde, mais um caso. Erisma, você sabe por nome? Sei, mas não posso dizer, porque existe uma coisa chamada ética, e alguns profissionais que me passaram os nomes me garantiram que essas pessoas, elas estão sendo monitoradas, estão tendo acompanhamento, tá entendendo? E volto a repetir, os nossos irmãos, que eu tanto defendo, que venham de São Paulo, que venham de Goiás, que venham de Minas Gerais, quando chegarem, mantenham a quarentena de vocês. O problema não é nós que não somos parentes, são os parentes de vocês vão estar mais próximos. E para não dar um problema maior para os demais que também entendem que vocês devam
ficar em casa. A gente vê nos finais de semana, nas madrugadas de Valença, pessoas que fazem aglomeração de 10, de 15 pessoas. Inclusive, depois eu vou confirmar, através do Dr. Maicon Braga e do comandante Santos, porque eu estou com um problema sério com a zona rural do município de Valença, que eu recebo inúmeras denúncias, Maria Edilene de Souza, de que a zona rural, tem muita gente que está chegando de São Paulo e estão indo para a zona rural, andando nos bares, bebendo, e isso não pode, turma. Isso não pode acontecer, porque você vai causar danos e um problema de saúde à comunidade, e a comunidade ela é indefesa. Vamos deixar a comunidade em comunidade e vamos manter, Gabriel Nascimento, esses 14 dias que vocês precisam, e depois o social, com mais equacidade. Então, neste momento, eu queria dizer para vocês que é importante que vocês mantenham os 14 dias recomendados pelo Ministério da Saúde, pela OMS, e vamos manter também os cuidados com a lavagem de mão, sempre, tá entendendo? Eu, às vezes, eu confesso para vocês, como figura pública, que eu fico um pouco tímido quando eu vou para algum lugar e alguém estende a mão. Não é porque a gente não queira cumprimentar, é porque neste momento é função de risco. É função de risco, não é preconceito. Ah, mas você é pré-candidato a vereador do município de Valença, a pessoa vai lhe cumprimentar e você não cumprimenta. Eu acho que a pessoa tem que ter entendimento, que não existe como. Inclusive, essa campanha eleitoral vai ser a campanha eleitoral mais diferente de todas as eleições que já houve no Brasil, porque possivelmente, em alta gravidade, seja uma eleição onde o candidato não pode realizar reuniões, comícios, não pode ter reuniões em nenhuma esfera, não pode visitar e nem pode receber visita. Eu estou sabendo que tem candidato a prefeito do município de Valença que continua andando por aí, que tem candidatos a vereadores que estão em plena campanha eleitoral. Eu respeito a opinião deles e o gesto deles irem, sim, mas tanto eles estão aptos a adquirirem o coronavírus, como eles estão aptos a pegarem o coronavírus, de tanto passarem como de adquirirem o coronavírus. E depois se torna um problema de saúde pública. Então eu queria, neste momento, chamar a atenção, que a sociedade tem que estar atenta a isso. Ontem, inclusive, eu soube, uma pessoa me ligou e disse: rapaz, você não vem me visitar? Eu disse: mas eu não estou conversando com você por telefone. Ele disse: tá sim. Ele disse: pois é, eu não posso estar andando neste momento. Quando nós tivermos autorizados para poder fazermos as visitas, para poder participarmos dos eventos, aí nós iremos obedecer rigorosamente tudo que foi dito pelo Ministério da Saúde em suas orientações. Voltando aqui ainda, estou tendo aqui algumas perguntas que estão chegando até mim, a respeito ainda se essas pessoas estão sendo monitoradas. Todas estão sendo monitoradas segundo informações do município de Valença do Piauí. Todas estão sendo monitoradas, acompanhadas, e é preciso, volto a repetir, que os valencianos que estão chegando à nossa cidade cumpram a sua quarentena. Acabando de receber aqui uma notícia também, através do celular meu que está aqui. Queremos agradecer, inclusive, aqui do município de Lagoa do Sítio, né? Elisma Leite, na Lagoa do Sítio, as pessoas não respeitam a polícia e as orientações. Nós temos um outro problema grande e grave. A segurança que nós temos é insuficiente. O município de Lagoa do Sítio conta com 2 policiais ou 3 para dar de conta da cidade e da zona rural. Fica difícil, tá entendendo? Tem que, neste momento, 3 policiais terem que... deixa eu ver aqui o que estão fazendo aqui. Pronto. As pessoas têm que entender que fica difícil.
para se fiscalizar uma cidade que nem a Lagoa do Sítio, com 3 policiais, o delegado e mais 2. Chegou uma denúncia da Tapera Véia, por exemplo, chegou uma denúncia dos assentamentos, chegou uma denúncia de outras comunidades do município de Lagoa do Sítio. Como é que com 3 policiais vai poder atender? Então, neste momento, Hélio Santos Barbosa, fica aqui a nossa preocupação nessa questão de que a polícia tem que prestar atendimento. É que nem Valença. Nós temos aqui uma polícia, a nossa polícia, eu costumo dizer, ela não é excelente, ela é mais do que excelente. Ela trabalha bem no combate a todo tipo de irregularidade. Mas só que nós temos uma região valenciana muito grande que não dá para o município, para a polícia, para a nossa corporação, atender a cidade de Valência e a zona rural. E é que nós temos o comando em nossa cidade, mas é insuficiente ainda. Eu quero, inclusive, parabenizar o trabalho aí do comandante Santos e do delegado Maicon Braga, que tem feito um trabalho ostensivo. Que ontem, inclusive, eu recebi notícias de que a polícia vem fazendo um trabalho ostensivo ao combate às drogas que está sendo grande no município de Valença. E é importante que isso aconteça. Por quê? Porque as drogas aparecendo, os usuários vão ficar menos tempo em casa, vão ficar circulando. E a droga, todo mundo sabe que é um vício que, quanto mais você usa, mais você quer usar. E isso é um problema sério. Que elas vão sair do seu convívio, vão sair da sua casa, e esse problema se torna um problema gravíssimo. Eu queria aqui parabenizar as nossas polícias, que vem fazendo um grande trabalho através do Capitão Santos e também do Dr. Maicon Braga. Ontem também nós recebemos denúncias de que a respeito do mato em nossa cidade. A gente queria pedir à equipe da Secretaria de Obras do município de Valença, através do secretário de Obras. A gente não é vereador, a gente não exerce cargo público, mas como valenciano que pagamos impostos, que respeitamos a nossa coletividade, pedimos ao secretário que faça um monitoramento também da situação em que se encontra os nossos bairros, principalmente no que diz respeito ao mato, ao lixo e a outros dominantes. Muito embora eu também já tenha assistido a própria Prefeitura de Valença, muito embora a gente critica, mas a gente também cobra, tá entendendo? E também elogia o trabalho que é feito. E a gente também não pode dizer que alguns trabalhos não vêm sendo feitos. Aqui no bairro Jaime Lima Verde, a gente cobrou e as caçambas da prefeitura estavam fazendo algumas realizações. Então, a gente cobra, mas a gente também sabe agradecer. Mas que esse trabalho seja intenso, e não porque seja ano de eleição. E não porque seja ano de eleição, porque tem prefeito que em ano de eleição faz tudo. Usa aquela técnica de Nicolas Maquiavel, que é dar o pão e a água no tempo e depois escravizar o povo. Tá entendendo? E esse tipo de coisa a gente tem que ter muito cuidado com esse sistema político predominante que existe no nosso país, que é maquiavélico, que mata a nossa sociedade, que escraviza o nosso povo e que não dá liberdade de expressão. Por isso que nós vivemos e convivemos diariamente com esse sistema. Estou recebendo aqui uma outra pergunta aqui no meu outro celular, que está me fazendo o seguinte: Erisma Leite, veja a situação dessa questão básica de saúde, no que diz respeito à Covid-19. O que é que você pode nos dizer? Eu queria saber dos testes rápidos, onde estão sendo realizados esses testes rápidos. Seria bom a Secretaria Municipal de Saúde estar colocando equipes nos bairros para fazer testes nas residências com as famílias. Que é uma forma de você saber, porque aqui no bairro Jair Lima Verde eu nunca vi isso. Eu nunca ouvi ainda alguém de Valença me dizer. Se estiver ocorrendo, que a Secretaria Municipal de Saúde me notifique, me diga se está acontecendo, porque é preciso que haja testes rápidos para que a sociedade possa se prevenir. Está em ícone prevenção da sua situação de saúde. Então, é importante que a Secretaria Municipal de Saúde possa nos fornecer dados a esse respeito.
Yara Alves, um forte abraço para você, Marco Aurélio e Lucineide Alves. Que eu também não sei se esses testes estão sendo realizados na zona rural do município de Valença do Piauí. Tá entendendo? A gente precisa saber disso. A gente tem que fazer mais e eu sempre digo, uma gestão para dar certo, ela tem que fazer mais, dar mais sinais do que o silêncio de resposta. Quando eu disse que a imprensa não tinha recebido ainda informações, porque eu como imprensa nunca tinha sido informado onde estava sendo entregue esse álcool em gel, eu fiquei abismado, porque esse álcool em gel não estava, até o meu longo conhecimento, sendo entregue em nenhum espaço da cidade de Valença do Piauí. Aí depois eu fui informado que havia uma estratégia que estava sendo entregue e iniciou-se pela zona rural. É importante que a gestão municipal esteja em comunicação com os meios de comunicação. O Portal Diário do Sambito não é de partido político nenhum. O Portal Diário do Sambito não pertence a nenhuma legenda. Muito embora eu seja filiado a um partido político e seja pré-candidato a vereador de Valença por ele, mas o Portal Diário do Sambito, ele é apartidário. A prefeitura pode dizer, pode entrar em contato com a gente, nos avisar como é que está sendo realizados os trabalhos que a gente faz. E não cobramos um tostão. Está entendendo? Não queremos um tostão, queremos informar o nosso povo. Queremos que o nosso povo esteja por dentro. Está entendendo? Então eu queria, inclusive, fazer esse apelo à Secretaria Municipal de Saúde, que mantenha esse diálogo para que a gente consiga sempre realizar esse tipo de manutenção de saúde pública direto com o povo. Eu queria ainda chamar a atenção aqui, são várias perguntas que estão chegando aqui pelo meu celular e aqui pelo povo, mas eu gostaria de me deter a um outro problema grave que nós estamos encontrando no município de Valença, a respeito dos pais. Eu queria saber dos pais, se vocês, como está a convivência dos filhos de vocês. Eu tenho informações que adolescentes andam perambulando nas ruas de Valença, de dia, de noite, para lá e para cá. Eu mesmo, hoje de madrugada em minha casa aqui, eu acordei com supapos de moto, 3, 4 horas da manhã, como se tivessem vindo de uma balada mais tremenda do mundo. Isso é preocupante, gente. Tem pessoas que parece que não têm responsabilidade, que não sabem o grau da importância de se ficar em casa, de estar em família, de manter a higiene pessoal, e não ficam adquirindo as coisas e levando para os outros. É claro que eu volto a repetir que a gente não deve tratar a Covid-19 como se fosse o mal de todos os séculos, porque eu costumo dizer que há um problema de ordem mundial, mas há um problema de ordem espiritual também. As pessoas, até que enfim, estão aprendendo a olhar mais para Deus, conversar mais com Deus, manter uma integração espiritual mais com Deus, porque as pessoas precisam voltar-se para Deus. Não é justo que você acorde de manhã e não agradeça a Deus, vai almoçar, jantar e tomar café, agradeça a Deus pela saúde, pela paz, pela alegria, por tudo. Agora as pessoas precisam deixar de botar Deus para trás e elas na frente, porque Deus é quem nos guarda, nos guia e quem nos protege. Está entendendo? Então eu queria neste momento dizer para vocês que estou feliz de estar mantendo esta live com vocês, esse entretenimento, esse bate-papo, esse abraço gostoso. E dizer para vocês que estou muito feliz, vou responder essas perguntas e as que estão offline, aliás, online, mas fora da nossa live, porque neste momento a gente já vai chegando aqui a quase 300 perguntas aqui no nosso celular e a gente tem que responder a todas elas. Gente, um forte abraço para vocês, fique em casa, tá entendendo? Pegue o telefone, ligue para uma amiga para matar a saudade, conversa, contem aquele fuxico que vocês gostam de contar, tá entendendo? A notícia, porque é impressionante o tanto de notícia, eu durmo com meu celular ligado na cama comigo, porque é notícia toda hora. Então, um forte abraço, um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima live.